Oi, amadas, bom dia! Como que vocês estão? A paz do Senhor? Bom, gente, o tema do vídeo de hoje eu vou abrir meu coração para vocês e contar um pouquinho do que Deus tem ministrado essas últimas semanas, né? De que eu tô gravando os vlogs, as coisas da minha vida. E Deus tem falado muito comigo a seguinte frase: o que estamos fazendo? O que você está fazendo do seu tempo? E isso me quebrantou demais, tem mexido muito comigo essas últimas semanas, esses últimos dias, e queima bem forte no meu coração a vontade de estar falando das coisas de Deus novamente com vocês. Eu sinto necessidade, eu sinto o Espírito Santo forte dentro de mim, ministrando para eu estar trazendo novamente palavra para vocês também. E aí você vai me falar, mas você vai gravar vídeo de rotina? Posso trazer também vídeo de rotina, mas acima de tudo eu preciso falar da palavra de Deus, gente. Eu gosto muito, eu sinto prazer em falar da palavra do Senhor aqui com vocês. Então, também dos vídeos de rotina teremos palavra. O Senhor tem falado comigo sobre o povo remanescente que ainda há nessa terra, e eu tenho muita necessidade de me conectar a vocês, os remanescentes de Cristo, que ainda zelam pela palavra dele, zelam pela doutrina santa dele. E eu quero muito isso, trazer também aqui no canal isso, palavra, discernimento de espírito, direcionamento, e que a cada dia o Senhor nos molde nele, né? Porque acaba que quando nos afastamos, a gente começa a ser direcionado pela carne, e a carne milita contra o espírito, e nós devemos nos inclinar às coisas do espírito e não às coisas da carne. Bom, gente, tô aqui quentinha, porque, gente, tá fazendo bastante frio aqui, e eu acredito que aí também. Então, por isso que eu tô aqui toda aconchegadinha. Eu vou até ver um cenário pra gente tá conversando, né, sobre as coisas da palavra de Deus. Eu ainda vou fazer um cenário aqui bem bonito pra gente tá conversando, mas por enquanto vamos aqui na minha cozinha. Mas o foco é a palavra, então que o Senhor te toque em nome do Senhor Jesus e fale com você. Antes de eu começar a falar sobre o tempo, né, como eu falei pra vocês, eu quero deixar uma palavra, porque temos que falar da palavra do Senhor, então ele já está aqui e tá lá em Filipenses, que eu vou ler pra vocês a partir do versículo 9, que diz assim: e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante para Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, como eu falei para vocês, esses últimos tempos o Senhor tem ministrado o que temos feito, o que eu tenho feito do meu tempo. E para falar a verdade, eu falei com o Senhor, eu falei que parece que eu estou desperdiçando ele. Na verdade, muitos de nós estamos desperdiçando, porque o tempo que temos aqui nessa terra é tão curto e passageiro. Hoje eu estou aqui cheio do fôlego de vida falando com vocês, e amanhã eu já não posso estar mais. E a pergunta é: como que iremos nos apresentar diante de Deus? Se hoje o nosso livro da vida fosse fechado, como nos apresentaríamos perante o Senhor? Claramente somos pecadores e temos inúmeras e muitas falhas. Necessitamos todos os dias da graça e da glória do Senhor. Mas o que temos feito com o nosso tempo? Quanto temos buscado nos aproximar de Deus, termos relacionamento e nos achegarmos a Ele? Já muitas vezes acordamos e olhamos no celular, muitas vezes o pensamento, os dias passam e o seu pensamento às vezes nem tá no Senhor, nem pensa nele. E isso é o que eu não quero. Eu quero viver em espírito, como a palavra do Senhor diz. Porque quando só há um espírito, todos devemos ter o mesmo espírito de Deus. E você pode ver que cada um tendo o mesmo espírito se encontram, porque o espírito é o mesmo, né? Sabemos que há vários tipos de espírito. Mas o Espírito Santo, ele é um só. Ele ministra nos corações, ele nos direciona na sua vontade. Então devemos andar em espírito, viver nele
e buscar o discernimento de espírito das coisas de Deus. Eu quero trazer temas aqui também sobre a vida mesmo, do cotidiano, do dia a dia, para cada dia estarmos firmados em Deus e focados no tempo que temos para Ele, porque a palavra dele diz que quando a gente foca, buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, tudo o que temos que fazer aqui é buscar viver as coisas de Deus, buscar ter conhecimento, relacionamento com esse Deus. E às vezes a vida vai passando, a carne vai vencendo, o Espírito vai ficando de lado e o Espírito Santo se afasta que não percebemos. Quando ele chega, nós sentimos a sua doce presença, doce e forte presença. Mas quando ele se afasta, você não sente ele se afastar. E quão triste é o homem que já não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Quão triste ele é. Muitas vezes vemos tantas pessoas que acham que estão vivendo para Deus, que acham que ainda tem o Espírito Santo e ele já não está mais. Ele já não está mais presente. Então, que buscamos sempre a aprovação de Deus diariamente, que buscamos sempre nos negar a nós mesmos, as nossas vontades para viver a vontade de Deus. Mas como a palavra dele diz, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque muitas vezes as pessoas acham também que o crente, o cristão, o verdadeiro cristão, ele é bobo e não é. Daí devemos buscar a prudência, o discernimento de espírito, de quem é e quem não é. E a mensagem desse vídeo é isso: o que tu tem feito com o seu tempo? Eu pergunto para você e para mim também. Ariane, o que você tem feito do seu tempo? O seu tempo está glorificando a Deus? Você está renunciando a você todos os dias, a sua vontade, em prol do reino de Deus? É o que eu penso, é o que eu busco em Deus, o direcionamento e foco nas coisas do reino. Porque, como eu falei, a nossa passagem nessa terra é muito curta. Não adianta estarmos... precisamos sim trabalhar, comprar as coisas do nosso lar, da nossa casa. Nós necessitamos enquanto estamos aqui. Mas aonde está o seu coração? Cuidado para você não estar inclinado às coisas do mundo e deixar as coisas do Senhor de lado. E eu falo isso para mim também, porque às vezes estamos tão focados em sermos reconhecidos, que os outros vejam que somos. Mas o que importa é Deus saber quem você é, Deus saber todas as renúncias que você tem feito. Sabemos que o menor aqui nessa terra é o maior para Deus. Para Deus ele é o maior. E sabemos que quanto mais renúncias fizermos, mais o Senhor vai se agradar da nossa conduta, porque Ele está vendo o nosso esforço, porque a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força. E a palavra fala: esforça-te em entrar pela porta estreita. Então que nesse tempo não desperdice o seu tempo com coisas vãs, inúteis e passageiras. Foque o seu tempo, tudo eu falo isso para mim também, em conhecer e se aproximar de Deus, em ser cheio do Espírito Santo, em buscar Ele e o discernimento dele todos os dias, porque precisamos do discernimento de espírito no dia a dia também, no seu trabalho, ainda mais, né? Não somente na igreja, dentro da igreja, do templo igreja, né? Do templo, porque a igreja somos nós, mas precisamos do discernimento de espírito no nosso trabalho, na escola, no mercado, porque o inimigo, ele não cansa. Ele não cansa de tentar te tirar dos caminhos de Deus. Por isso temos que termos a armadura e sermos vigilantes, todo o tempo vigilantes, para não cairmos nas ciladas de Satanás, porque ele é um enganador.
e ele vai te enganar. Quantas vezes tantos estão achando que estão caminhando em direção a Cristo e na verdade estão sendo enganados por Satanás. Busque o discernimento de espírito, busque conhecer a Deus verdadeiramente e não apenas o evangelho que pregam por aí. Busque na palavra, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te direcionar e ele vai te mostrar. Porque quem busca, encontra. Bate, a porta será aberta. Então, se você buscar confirmação das coisas de Deus, o Senhor vê que você está se esforçando em conhecê-lo, ele vai te mostrar e ele vai te direcionar nele, nos caminhos dele. Mas busque verdadeiramente, que cada dia possamos matar a nossa carne, que cada dia possamos viver em espírito e buscar viver na boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Quando as coisas acontecem, você não fala, Senhor, seja feita a sua vontade, mas você já parou para pensar o quão forte é essa frase, seja feita a sua vontade? Porque nós, na verdade, queremos que seja feita a nossa, mas oramos para que seja feita a vontade dele e quando ele faz, muitas vezes não aceitamos. Então, que a cada dia possamos falar com convicção, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, Pai. Independente se eu irei me agradar ou não, eu sei que o Senhor tem o melhor. Então, que o nosso tempo seja diariamente voltado para Deus, para as coisas dele, que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, amém? Eu quero trazer mais palavras aqui também, vou trazer vlog, faxina e tudo mais, mas muitas vezes a minha rotina é tão... como eu trabalho fora, eu não fico em casa o dia todo, então é difícil eu gravar vídeo rotina. E o Senhor tem ministrado tanto forte no meu coração que o que eu tenho feito do meu tempo. O Espírito Santo queima forte dentro de mim, porque ele é doce e forte. De estar falando da palavra dele, porque o tempo está abreviado. E o que eu tenho feito do meu tempo. É isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Que as irmãs sintam forte a presença do Senhor na sua vida. Que ele entre e encha a sua vida com a presença dele. Busque conhecê-lo. Renuncie às coisas que devem ser renunciadas e busque fazer a vontade dele, porque a vontade dele é que importa. Quando paramos e entendemos isso verdadeiramente, o nosso coração se aquieta, a alma fica quentinha e em paz, por estar caminhando em direção a Cristo. Amém? Então é isso, amadas. Deixa o teu like, te inscreve se és novo por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que a graça e o amor do Senhor esteja presente no seu lar. Amém?